9h20, agora a gente vai falar sobre a questão dos parklets, né, para a gente contextualizar. Primeiramente, o parklet é um espaço, né, que é construído uma espécie de deck em frente à calçada de vias, né, por exemplo, esse que foi construído no Cambuí foi construído em frente a um bar e restaurante e era utilizado pelo próprio bar e restaurante para abrigar ali os clientes, e isso gerou uma polêmica, porque ali foi, digamos assim, o projeto piloto, né, o primeiro parklet de Campinas, e justamente esse uso por parte do restaurante acabou sendo contestado, porque ele deveria, originalmente a finalidade seria atender a população em geral, quem quisesse sentar ali e ficar um tempo no parklet poderia, mas quando o restaurante estava aberto, bar e restaurante, ele era utilizado ali com mesas, enfim, por clientes do restaurante. Isso gerou discussões, foi até judicializado e após decisão, né, da justiça, o proprietário determinou, né, providenciou a demolição do parklet que aconteceu nesta semana. Então não temos mais aquele parklet no Cambuí. Isso só tentando resumir. Ele foi construído em 2017 e agora destruído em 2024. Esse que foi o primeiro parklet ali do Cambuí. Mas existe aí um pedido do próprio comerciante para trazer um novo modelo, atendendo a uma regulamentação municipal, que teve, inclusive, debatendo isso também no ano de 2018, para trazer, né, uma segurança, inclusive, em relação à utilização desses equipamentos em áreas públicas. E, diante desse cenário, para entender também o que pode, o que não pode, quais são os critérios, as condições, né, a respeito de utilizar calçadas, guias, né, não só em relação ao parklet, mas também em relação a outros comércios, a gente está em contato já aqui com o presidente da CETEC, que é o Henrique Lerena. Seja bem-vindo, Henrique. Bom dia, Sandra. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Agradeço pela oportunidade de esclarecer esse tema tão polêmico que está ocorrendo nos últimos dias em relação à autorização de parklets na cidade. Em relação a esse, já foi aí demolido, né? Já foi retirado, mas a gente quer saber a partir de agora, né? Quais são as condições para a utilização desses espaços, uma vez que o próprio comerciante já entrou com pedido de um novo modelo para ser instalado no local. Sim, nós tivemos duas regulamentações acerca de parklet. Uma regulamentação de 2018, né, o decreto de 2018, e um decreto, o último, o 22.349, que é de agosto de 2022. Esse novo decreto, ele fez um grande estudo na cidade para verificar quais seriam as melhores condições, garantindo a questão da mobilidade urbana, a questão do paisagismo, a questão do convívio social. Também se pensou muito na estimular os comércios, né? Porque, veja bem, esse decreto ele é feito após a pandemia, não? Que esse setor ele sofreu muito em função de restrições que a própria pandemia fez. Então, tinha uma grande reivindicação do setor de bares, restaurantes, para que se fizesse uma nova regulamentação em relação ao parklet. Porque o decreto anterior, de 2018, ele tinha, assim, não teve uma grande adesão. Na realidade, só tivemos um parklet, né, que foi desse caso que você apontou, em relação à instalação. E que, mesmo assim, ele tinha algumas irregularidades em relação ao decreto anterior. Então, hoje, ele visa, basicamente, atender esse interesse público de mobilidade urbana, mas também de estimular o comércio local. Então, basicamente, quem quiser fazer um parklet hoje, existe essa possibilidade? Qual que é o processo, se algum comércio quiser um parklet em frente, e ele poderá utilizar esse parklet, o comércio poderá utilizar, porque essa foi a polêmica, né, que o restaurante lá estava utilizando esse parklet e não estava deixando livre para as pessoas em geral utilizarem, né? Isso vai ser permitido? Sim, isso vai ser permitido, Guilherme.
como que funciona hoje? O decreto, ele dá uma receitinha de bolo, é como que as pessoas, os interessados, devem proceder. Então, eles têm que entrar com um pedido aqui na CETEC, apresentar o projeto. Esse projeto ele é submetido a vários órgãos da administração pública, ele é submetido à INDEC para verificar se ele não cria nenhum problema de mobilidade urbana, em termos de segurança. Ele também passa pela Secretaria de Urbanismo, passa pela Secretaria do Verde, passa pela Secretaria de Planejamento Urbano, enfim, ele passa também pela Secretaria de Serviços Públicos. Se todas as secretarias opinarem favoravelmente à instalação do parquilete, ele é deferido. Mas tem uma questão muito importante que essa nova regulamentação fez. Depois de que passa, o presidente da CETEC faz uma decisão motivada da autorização do parquilete. É publicado no Diário Oficial e todos os interessados podem recorrer dessa autorização. Enfim, a sociedade, a população, ela pode opinar pelo deferimento ou indeferimento do parquilete, porque às vezes ele pode atender, de ponto de vista técnico, as condições, mas o entorno lá local não aceita muito bem. Então, nós criamos uma instância para que também a população participe na decisão da instalação desses parquiletes. Ô Henrique, até a própria assessoria da CETEC nos informou que tem outros pedidos, né? Além desse do comerciante, são outros 2, é isso? Exatamente. Nós temos 2 outros pedidos, eles estão em análise ainda pelos setores. Um primeiro pedido ele foi submetido à INDEC, a INDEC mandou corrigir, né, o projeto, porque criava alguns problemas em termos de trânsito. O interessado ele refez o projeto e agora a gente precisa da manifestação de outras secretarias. Mas o importante é isso, Sandra, que a gente, após toda a manifestação interna aqui da prefeitura, a gente submete essa decisão também a um colegiado, vamos dizer assim, que é a sociedade. E os interessados podem também impugnar, eventualmente, a instalação desse parquilete. E aí, havendo uma impugnação, outro colegiado aqui, composto de várias secretarias, decidem se deferem ou indeferem a instalação do parquilete. Ainda não tem uma definição, então, em relação a esses pedidos? Não tem. Veja bem, o mais adiantado é em relação a esse comércio que hoje, ontem, melhor dizendo, ele retirou o parquilete. Ele entrou com um novo pedido. Certo. Ele já passou por todos os órgãos, deram um parecer favorável. Nesses próximos dias, a gente solta a decisão no Diário Oficial e aí a sociedade teria 15 dias de prazo para eventual recurso dessa decisão. Quero também trazer aqui a percepção dos nossos ouvintes que participam. O Gabriel pontuando aqui que os parquilets são um recurso essencial para estimular a permanência das pessoas nas ruas, mesmo que sejam utilizados para fins comerciais. Mais gente na rua, segundo ele, sinônimo de mais segurança, de uma cidade amigável também ao pedestre. Importante destacar que as normas construtivas devem ser cumpridas, uma vez que é uma estrutura temporária e removível. Um pouco aí dessa pontuação que você falou, né? Do regramento que existe e da necessidade que foi percebida pelos próprios comerciantes no período de pandemia ou pós-pandemia, né, Henrique? Tem ainda, tem também aqui a participação do Antônio. Ele vai um pouquinho além dos parquiletes. Ele vê, por exemplo, vendedores de ovos, assim como de outros produtos, atuando de forma irregular. Ele diz que é um vendedor de ovo que tirou o cadastro, sim, né, da cidade de Campinas, com várias exigências, né, para manter procedência, qualidade do produto, porém isso aumenta o custo para o comerciante. E aí ele diz que tem
outros que trabalham de forma ilegal, também em solo público, e ele queria saber se a CETEC fiscaliza isso também. Sim, a CETEC tem diversas atribuições, né? A CETEC, ela, assim, a parte mais visível da CETEC é a questão dos serviços funerários e de cemitérios, né? Nós temos 3 cemitérios públicos. Também a CETEC trabalha na questão da publicidade, né? De todos os equipamentos de publicidade, agentes publicitários, painéis indicativos, a CETEC faz a fiscalização. E também a utilização do solo público é a atribuição da CETEC fiscalizar, e também o comércio em solo público. Em solo público é de competência da CETEC. A CETEC já há algum tempo a gente não concede novas autorizações em equipamentos para comercialização, né? Temos uma resolução de já há alguns anos que novas autorizações não são concedidas. E é uma briga constante aqui da CETEC. A gente faz essa fiscalização diuturnamente de vários ambulantes que vendem sem nenhuma autorização da CETEC. E aí existe todo um procedimento, a gente intima a pessoa para ser retirada do local, em persistindo a gente faz a apreensão da mercadoria se não tiver autorização da CETEC. Uhum. E principalmente há todo um cuidado especial em relação quando vendas de alimentos, né? Porque há também toda a questão da procedência desses alimentos, como bem apontou aí o ouvinte, né? Em relação à venda de ovos, enfim, isso é um problema sério, né? Porque envolve a questão de sanitários, né? E que aí a CETEC tem um total cuidado em relação a isso. Havendo uma fiscalização que encontra a comercialização de produtos alimentícios sem autorização da CETEC, essa mercadoria ela é apreendida. Uhum. Depende, então, aí de uma denúncia também, se Sim, perceber essa irregularidade. Mas a CETEC ela faz isso cotidianamente, ela tem vários fiscais que ela fica fiscalizando essa atividade irregular. Só para a gente concluir, Henrique, diante aí dos questionamentos dos nossos ouvintes, né, a gente falou da questão de ambulantes e que há esses regramentos. Para comércios fixos, eles podem utilizar, de alguma forma, a calçada ali para expor, por exemplo, produtos de roupas, de outros utensílios, né, que estão sendo comercializados? Não, calçadas, tudo que é área pública, a gente também, essa é uma das atribuições da CETEC, verificar a utilização do espaço público, né? Então, é comum, né, às vezes acontecer isso, o comerciante, ele expande seu negócio e coloca a mercadoria na calçada. Isso não é autorizado pela CETEC, porque envolve, inclusive, questões de segurança, questão de mobilidade urbana, né? Há um prejuízo, geralmente, à mobilidade urbana. Então, vendo esse tipo de situação, a CETEC também, ela intima ao comerciante. A gente sempre tem primeiro uma atuação pedagógica, de intimar, a gente intima, comunica, retire seu produto. Insistindo nessa prática, aí a CETEC faz o auto de infração e multa o comerciante que estiver utilizando um espaço público. Eventualmente, para algumas ocasiões especiais, sendo feito o requerimento, havendo a justificativa, eventualmente a CETEC autoriza a utilização do solo público, né, para alguns eventos, isso é verdade, com pagamento de um preço público. Isso acontece, mas na prática, às vezes, o que mais acontece é que alguns comerciantes utilizam solo público sem autorização dos órgãos competentes da CETEC. Henrique Lerena, presidente da CETEC, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas e trazer mais informações também para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, muito obrigado. 9